Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4. Segura a sua Bíblia com uma mão e com a outra você estenda aqui para frente e ore por mim, por favor. Para que eu possa ser literalmente uma resposta dos céus para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos, levante sua voz, ore. Amado Espírito, eu te agradeço, Pai, por essa noite. Fala conosco através da sua palavra. Que a sua voz ela seja mais forte do que qualquer vontade humana. Que o seu querer, Pai, esteja acima de qualquer querer humano. Que eu me cale para que o Senhor fale nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler o verso 19. Assim: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Vamos ler de novo. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, ou em vocês. Amém? Esse texto está dizendo acerca da dor de parto, da formação de Cristo. E eu quero que você comece a entender que essa noite é exatamente isso que nós queremos falar, da formação de Cristo em nós. O que de fato é a dor de parto, o que ela representa, o que significa, o que tem que ser formado em nós. Só que antes eu queria que você lembrasse um pouco das ministrações que nós tivemos semana passada também, e da outra que eu ministrei, falando acerca de como, de fato, nós entendemos que somos filhos de Deus. Amém? É necessário ter um parto para que uma criança nasça, sim ou não? Sim ou não? Existem quantos tipos de parto, gente? Hoje existe quantos? Alguns, né? Alguns que são ilegais. Mas os legais, até onde eu sei, segundo a minha ignorância na medicina, existe o parto normal e cesariana. Amém?
Amém, gente? Vocês estão vivos? Fala para a pessoa do seu lado assim, o frio não pode te deixar gelado. Amém? Gente, existe 2 tipos de parto. A cesariana e o parto normal. Quando eu falo isso, que existem alguns outros tipos, porque existe fórceps e etc, e etc, e etc. Só que os dois tipos de parto, eles são inevitáveis para que uma criança nasça. E o interessante é que Paulo está dizendo acerca das dores de parto para que Cristo seja formado em nós. Quando nós falamos acerca do Evangelho e de Cristo, do cristianismo, todos têm uma visão, a princípio, de só o que é bom. E lógico que o nosso papel aqui não é falar simplesmente do que é ruim, não. O Evangelho se trata de boas novas, amém? O Evangelho se trata de novidade de vida. Nós, de fato, somos filhos de Deus. Só que o ponto que eu tenho estado preocupado e o que o Espírito Santo tem me colocado em cargo nesses dias é que nós precisamos entender, de fato, o que é ser filho de Deus. Nós precisamos entender o que, de fato, nos torna filhos de Deus, não baseado naquilo que Cristo fez, porque o que Ele tinha para fazer já está feito. Repita comigo, está feito. Está feito. Escute. Só que como filhos de Deus, nós muitas vezes não temos a totalidade disso, não entendemos a respeito disso e nem nos comportamos como tal. Então é importante que nós entendamos que o problema nunca está do lado de lá, o problema sempre está do lado de cá. Não está relacionado àquilo que Cristo fez ou deixou de fazer, porque o que Ele tinha para fazer, para que eu e você nos tornássemos filhos, já foi feito. Porém, existem algumas coisas que precisam acontecer. E quando Paulo diz que ele está sofrendo dores de parto para que Cristo seja formado em vós, ele está falando de um processo para que isso aconteça, que é inevitável. Sabe o que acontece? Existem coisas que acontecem na nossa vida vou fazer presepada, melhor não. Existem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende o porquê. Existem coisas que nós passamos, que nós nem lembramos mais. Só que elas têm um porquê. Existem processos e momentos na sua vida que você passou que talvez você não se lembra. Existem dores que você passou, que eu não estou dizendo que foi Deus quem te enviou, mas existem momentos que você passou que foi para que alguma coisa fosse gerada na sua vida. Foi para que algumas coisas fossem construídas na sua vida, sem que você percebesse. Existem pessoas que têm algumas coisas que fazem parte da sua vida, do seu estilo de vida, que está ligado àquilo que ela passou, como ela viveu. É reflexo disso. Só que eu quero falar um pouco de algo que todo mundo passou aqui. Só que ninguém fica parando para pensar nisso. Todos aqui nasceram de parto, gente? Levanta a mão, só para me saber. Ué, gente, vai saber. Adão não nasceu de parto, nasceu? Vai saber. Todos aqui nasceram de parto. Então, essa é uma situação, essa é uma circunstância que todo mundo aqui passou. Ninguém se lembra, mas passou. Como assim? A dor de parto que Paulo está dizendo, ele está, lógico, comparando a dor natural do parto. Todos aqui passaram.
Pastor, não, eu ainda não tive filho. Aí o homem talvez diga, não, pastor, eu não tenho nem útero. Não. Todos, independente se tiveram filhos ou não, passaram pela dor de parto. Ah, é. E aí eu vou te explicar um pouco sobre isso. Quando minha esposa estava grávida da nossa primogênita Larissa, quando foi umas 4 e pouco, 5 e pouco da manhã, eu acho que alguns até já ouviram parte dessa história. A minha esposa começou com algumas contrações. E ela começou com dor. E na hora que ela tinha contração, eu via certinho na barriga da minha esposa, não na minha, tá? Eu via os pés da Larissa certinho aqui assim, ó. Na hora da contração. Só que, gente, olha, o negócio é complicado. A minha esposa tinha prometido que ia fazer uma buchada para ela um dia antes. Ela falou, não, amanhã eu faço a buchada para você na hora do almoço. E ela começou com contração e eu falava, vamos embora para o médico. Ela falava, eu não vou antes de comer a buchada. Eu sei que deu um certo horário, nós fomos para a casa da minha sogra. Eu falei, ó, vou ir logo fogo nesse trem aí. Que essa menina falou que só vai depois comer a buchada. Resumindo, gente, ela comeu a buchada e depois foi para o hospital. A Larissa nasceu duas, né? 2 e pouquinho da tarde. Foi assim, rápido. Só que no período que ela tinha as dores, ela tinha a contração, eu via certinho os pés da Larissa aqui. E aí depois, conversando com o médico, eu falei, doutor, o que era isso? Ele disse para mim, nem todo mundo sabe disso, mas no trabalho de parto, a criança também sente as dores junto com a mãe. Eu falei, como assim? Ele falou, não sente na mesma proporção, mas ela já sente as dores. E aí, estudando um pouco sobre isso, eu comecei a entender algumas coisas. Talvez isso seja a resposta, naturalmente, fisicamente, para algumas coisas da sua vida. Como assim? Antes, quando você era matéria-prima no seu pai, e a matéria-prima do seu pai se encontra com a matéria-prima da sua mãe, nós começamos a ser gerados, né? Fora a história do que traz a criança lá, como que é? A cegonha, tá, gente? Vamos falar matéria-prima. Eu estou falando porque esses dias o pessoal estava ensinando lá em cima, e aí usaram um termo muito claro lá, o pessoal perguntou o que era, eu quero evitar esse tipo de pergunta, então, eu não quero precisar responder algumas vezes. Enfim, a matéria-prima do papai juntou-se com a matéria-prima da mamãe, e aí depois, começou a ser gerado num saco gestacional, ok? E passou ali aproximadamente 20 dias, deixou de ser matéria-prima e se tornou vida, porque um coração iniciou a bater, começou a bater depois de aproximadamente 20 dias. E assim vai indo. Depois algumas coisas começam a ser geradas. Alguns órgãos começam a serem gerados, os membros começam a ser gerados. Cada período da gestação vai gerando uma coisa. Os últimos meses, os últimos dias é para amadurecer, para preparar aqueles órgãos para o momento que vai vir. Ok? Que momento? O momento do parto. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Porque tem tanta dificuldade às vezes para mudar algumas coisas, você vai entender. E aí você entra nesse período, você não se lembra disso. Pastor, credo, agora nós vamos fazer regressão hoje aqui. Não é isso, fica tranquilo. Eu vou tentar te explicar, talvez até de uma forma psicológica, como que as coisas acontecem. E aí vai sendo gerado. E chega um momento de nascer. Só que preste bem atenção. Você não sabia disso. Mas a sua mamãe tinha tudo que você precisava
Você fazia natação todo dia. Dizem que nada, né? Não sei. Mas enfim, você tinha alimentação correta. Tudo que você precisava ali, no útero, você tinha. Sabe o que é interessante? A temperatura agradável, perfeita, você tinha no ventre da sua mãe. Pastor, o que isso significa? Que se fosse para decidir sair de lá, sem dor, você não ia querer sair. A dor faz parte do processo que vai te fazer, de fato, ser reconhecido como filho. Pastor, o senhor está falando de sofrimento? Não é isso, calma, preste atenção. Você vai entender. Eu só estou tentando mostrar o que Paulo estava dizendo acerca de dor e o que isso tem a ver conosco. Só que a dor faz com que a criança queira sair daquela situação, daquele momento. Se não tivesse nada que mexesse com ela, ela ia querer ficar ali, porque tudo que ela precisava estava ali. Tudo que ela precisa está ali naquele momento, dentro do ventre da mamãe. Só que aí a dor começa a mexer com ela. E aí o médico me explicou, ele falou, aqueles pezinhos que você via, era a sua filha empurrando para querer sair daquele lugar. A dor, a circunstância que mexeu com ela, fez era querer sair de um lugar confortável, de um comodismo. Só que por outro lado, talvez muitos entendam que nós já nascemos debaixo de um trauma. Como assim? É te tirar de um lugar confortável. E é por isso que é tão difícil para nós, na nossa mentalidade, às vezes, querer sair do lugar que nós estamos, porque esse lugar é confortável. E aí nós sabemos que para nós nos movermos para outro lugar, talvez aquele outro lugar, no meio do caminho, vai ter dor para isso. Sem que nós percebamos, involuntariamente no nosso psicológico, no nosso subconsciente, foi gerado esse entendimento. Se eu ficar onde eu estou é melhor, porque eu tenho aqui o que eu preciso, a vida que eu tenho já está aqui. E de certa forma, vai sendo gerado em nós, como seres humanos, naturalmente falando, um pensamento comodista. E começamos a viver debaixo do comodismo, porque queremos evitar a dor do parto. Só que existem coisas que só nascem depois da dor do parto. E quando nós estamos falando acerca da paternidade de Cristo, da paternidade de Deus, Paulo diz exatamente isso. Ele está dizendo novamente, eu sofro dores de parto para que Cristo seja. Sabe o que ele está dizendo? Existem algumas coisas que eu estou sofrendo para que vocês saiam do lugar de comodismo de vocês. Existem coisas que eu estou passando para que vocês saiam do lugar de comodismo de vocês. E quando nós falamos acerca da paternidade de Deus, é importante que nós entendamos isso. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Não tem como ser filho se você não nascer de novo. Para nascer de novo, você vai ter que passar por um parto. E aí, pastor, o senhor está falando de desgraça? Não, gente. Eu estou falando de uma situação incômoda. Eu estou falando de algo que mexe com você a ponto de não querer mais estar no mesmo lugar, por mais que aquele lugar seja confortável. Eu estou falando de algo que mexe com você a ponto de querer sair de um lugar que talvez você está há muitos anos, onde a temperatura é boa, onde você tem aparentemente o que você precisa, mas é importante que você e eu nós entendamos, se nós quisermos desfrutar de algumas coisas, se nós queremos de fato ser chamados filhos de Deus, o parto é inevitável. A dor de parto é inevitável, existem coisas que nós iremos passar. Nós temos que estar dispostos a passar.
Pastor, e por que é? Para que nós entendamos algumas coisas no meio dessa caminhada, desse processo. Cada fase, cada momento na nossa vida, ele é fundamental. Sabe o que é interessante? Existem algumas coisas que começam a ser liberadas na vida do filho só depois que ele nasce. É de fato e verdade que a criança no ventre consegue reconhecer algumas vozes. Todo mundo acredita nisso aqui? Sim ou não, gente? Eu acredito. Eu falava todos os dias com as minhas filhas no ventre. Existem crianças aqui que a gente acompanhou a gestação, que a gente falava, eu acho que deve lembrar. Isso de fato é verdade. Só que deixa eu te falar uma coisa. Existem algumas coisas que só são geradas depois que de fato a criança nasce e começa a ser instruída. Agora não sou eu que estou dizendo, tá? É a psicologia, a psicanálise, a neurociência diz que a figura paterna é fundamental na vida de uma criança. Não é opinião minha. Isso é comprovado. Nós temos pessoas que estudaram psicologia. Cadê a Tamires? É verdade isso, Tamires? Sim ou não? Ok? Então não é minha opinião. Além de nós termos a palavra como um parâmetro, nós estamos aqui também com uma opinião de alguém que é profissional, é formado na área. Então a psicologia diz, a neurociência diz que a figura paterna ela é fundamental. Para quê? Para que algumas coisas sejam entendidas e algumas coisas fiquem claras. Se não houver esse relacionamento, existem coisas que não são despertadas na vida da criança. E é por isso que existem alguns que crescem bloqueados, com traumas, com feridas. Existem áreas que não conseguem avançar, que não conseguem fluir, porque faltou uma figura paterna. Porque não é só a gestação que é responsável pela paternidade, mas sim o relacionamento que é desenvolvido depois da gestação. E pastor, o que isso tem a ver? É importante que nós entendamos que existem coisas que Deus falou conosco, mas é importante entender de onde isso vem, na praticidade, o que isso quer dizer. A oração que Ele nos ensinou começa dizendo: Pai, nós jamais vamos conseguir ver Deus como Pai de fato, se nós não desenvolvemos um relacionamento com Ele como filhos. Existem coisas que só podemos manifestar quando nós recebemos a característica do Pai. E não tem como. Pastor, o que o senhor quer dizer? Se você continuar no ventre da mamãe, você não vai poder ser formado como filho fora de lá. E deixa eu te falar uma coisa. Preste bem atenção no que eu vou dizer, que existem coisas que eu creio que são proféticas nesse tempo. Existem lugares que você permaneceu tempo demais lá, você cresceu demais para aquele lugar, por isso aquele lugar está te matando. Como assim? Se a criança crescer demais no ventre, se ela passar do tempo e ela não for expelida, se não tiver o parto, o que acontece com ela, gente? Vamos dar um exemplo. Se a criança passar do período do parto e não nascer, qual é um dos riscos que acontece? Qual é uma das coisas que acontece? Me ajuda aí, gente, ninguém sabe? Paralisia? Ok, eu vou dar outro exemplo. Alguém me ajude aí, eu não sou tão profissional assim, só tive 2. Tem gente que tem 3, 4 aí, você pode me ajudar talvez. Tem criança que quando passa do tempo, às vezes, faz sujeira dentro do útero da mãe, não é isso? Faz as fezes lá. Sabe por quê? O lugar que ele estava, ele permaneceu muito tempo naquele lugar.
A sujeira não estava errada, a sujeira era para ser feita aqui fora. Mas por ficar demais num lugar onde ele não devia, ele contaminou todo o lugar que ele estava. Você está entendendo? Aí tem outro problema, às vezes a própria criança consome aquela água com a sujeira, não é isso? Aí você começa a comer de coisas que você mesmo fez porque estava no lugar errado, no tempo errado. E aí o que era para trazer vida, toda aquela gestação, que era para nascer, todo mundo esperando o filho nascer, ao invés de trazer vida, traz morte. Existem coisas que não frutificaram na sua vida, porque você insiste em se manter no mesmo lugar. Enquanto eu e você não estivermos dispostos a sair desse lugar de comodismo, quentinho, está disposto a enfrentar a dor de parto, existem coisas que não vão ser geradas em mim e em você. E a paternidade espiritual se trata exatamente disso. Nós podemos falar de paternidade espiritual, de ser filho de Deus, como uma fantasia, como mais uma história a se contar. Ou nós podemos manifestar a vida de Cristo como filhos de Deus, que é o que de fato somos. Existem coisas que elas vão se definindo. Quando você começa a se relacionar com o pai fora do ventre. Quando você começa a se relacionar com a mãe fora do ventre. Existem características. A psicologia diz que aproximadamente 5, 7 anos de idade, o caráter da criança está 70% aproximadamente formado, baseado no que ela vê à volta, no que ela escuta. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Se você nascer, passar pela dor de parto e começar a se relacionar com o seu pai, que é assim que ele quer que se relacione, não tem como não receber as características dele. Só que tem gente que quer evitar a dor de parto. Pastor, está tão quentinho aqui. Escute. De fato, Cristo, no lugar espiritual, nos fez filhos de Deus. Só que é importante que eu e você entendamos que a caminhada cristã é viver em novidade de vida. Isso quer dizer que todos os dias nós precisamos viver algo novo, que não está fundamentado em nós, mas sim naquilo que Ele fez. Escute. Você pode querer se manter na mesma vida que você está. Só que eu quero que você entenda que não é isso que Cristo tem para você. Pastor, até está confortável aqui. Mas não é aí. Pastor, esse lugar é quentinho. Mas não é aí. Deus quer te formar como filho, num relacionamento onde Ele pode só pegar na sua mão. E Ele só pode pegar na sua mão se você sair desse lugar aí. Quando Paulo está dizendo acerca de Cristo ser formado em nós, ele não está falando do ventre. Por isso que ele está falando do parto. Ele está falando de um outro processo. Por isso que eu quis enfatizar esse momento. Existem coisas da nossa vida que nós não temos como explicar, ok, é verdade. Só que existe uma coisa que nós precisamos ter certeza e convicção. Essa é que de fato nós somos filhos de Deus. E aí eu volto a dizer o que eu disse alguns dias atrás. Não adianta eu ficar falando aqui, você é filho de Deus. Você é filho de Deus, porque isso não é algo que eu imponho sobre você. Essa é uma realidade que você precisa encontrar nele. Romanos capítulo 8 diz que o Espírito de Deus testifica no espírito do homem que este é filho de Deus, não é isso? Como testifica? Através do relacionamento. Então não existe paternidade espiritual sem relacionamento. E para ter relacionamento precisa sair do ventre.
Porque relacionamento não se resume apenas em falar, mas também em tocar. Abra sua Bíblia. No livro de Colossenses, capítulo 1. Capítulo 1, verso 13. Diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu Filho amado. Vamos ler de novo. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Escute, Ele nos transportou, Ele nos tirou da onde estávamos e nos levou. Esse é o mesmo processo que o parto faz. Ele te tira de um lugar e te coloca em outro. Só que é importante que nesse novo lugar nós entendamos que existem coisas que são formadas, são forjadas em nós. Sabe por que é tão difícil para nós mudarmos de vida, mudarmos algumas coisas que já se tornaram padrão para nós? Porque desde lá do nascimento, do ventre, esse trauma, essa situação foi incômoda. E a nossa mente, ela começou a trabalhar para que nós não passássemos mais por circunstâncias desse tipo. Gente, quem veio de carro para a igreja hoje? Levanta a mão, só para me saber. Quem já veio 10 vezes para cá? Levanta a mão, só para me saber. Quem fez o mesmo caminho 10 vezes? Levanta a mão, só para me saber. Para você vir para cá só tem um caminho? Sim ou não? Por que você sempre faz o mesmo caminho? Porque a nossa mente, ela rejeita a mudança. Nós começamos a sair do consciente e começamos a trabalhar no subconsciente, porque o subconsciente, ele gasta menos energia do seu corpo. E o seu corpo naturalmente sempre vai querer usar o subconsciente, porque as informações já estão ali. Ele sempre vai tentar te levar para um caminho que você já conhece, porque aquele caminho gasta menos energia, e tudo que o seu corpo faz é trabalhar para manter energia. É por isso que é tão difícil perder peso, sabia, gente? Porque você começa a trabalhar lá, começa a treinar, e o seu corpo diz: retém, retém, retém. Aí você fala: rapaz, eu estou trabalhando para perder, e meu corpo, a minha mente está querendo reter. Quando você perde 10 quilos, a sua mente diz: ele está abaixo do peso que ele já passou há alguns anos, nós precisamos recuperar isso. Porque começou a fazer parte da memória do corpo, ok? A nossa caminhada, a nossa vida, naturalmente falando, é assim. Existem coisas que nós escolhemos fazer da mesma forma, porque a nossa mente, ela rejeita o que é novo. Porque um dia, quando você foi viver o que era novo lá, quando você foi nascer, você passou por uma dor. Aí a sua mente começa a trabalhar para te colocar num lugar de comodismo. Escute, viver de uma forma natural é sempre procurar um lugar cômodo. Pastor, eu quero viver de uma forma natural. Você sempre vai procurar um lugar cômodo. Só que eu quero que você entenda: viver como um filho de Deus é sempre viver debaixo de desafios. Porque só manifesta a fé, que a Bíblia diz que o justo viverá pela... Só manifesta a fé quem está disposto a encarar desafios. A circunstância para alguns pode ser para matar, para outros é um desafio, é a oportunidade para um milagre. Tudo depende da forma que você está vendo e como você encara aquilo.
E aí a nossa mente vai nos colocando sempre no mesmo lugar. Algum tempo atrás eu falei sobre isso. A nossa mente, ela trabalha para que nós sempre caminhemos pelo lugar que nós já conhecemos. Se você estiver num lugar onde tem uma mata do lado, e você conseguir ver um caminho no meio da mata, a sua mente sempre vai querer entrar por lá, não vai querer entrar pela mata fechada, porque o caminho aberto para ela é mais fácil. Só que o que eu quero que você entenda, o que nós entendamos é isso. Nós pensamos e buscamos o que é mais fácil, mas essa não é a mentalidade dos filhos de Deus, porque os filhos de Deus têm que viver como alguém que está disposto a dar uma resposta para aquilo que não é fácil para outros, para aquilo que se tornou uma dificuldade para outros. Nós falamos que somos filhos de Deus, mas queremos pensar de uma forma natural. Um filho de Deus não pensa de uma forma natural, ele pensa de uma forma sobrenatural. Um filho de Deus chega diante de uma circunstância onde todos dizem, não tem jeito, vai morrer, porque o médico diz que vai morrer. O filho diz, vai ter vida, ele é curado, porque da onde eu vim, lá a cura se manifesta. Pastor, e se não curar, não importa, eu quero morrer crendo. A nossa preocupação é com a parte de fazer. Escute, a minha parte e a sua parte não é fazer, a nossa parte é crer. Pastor, o que isso tem a ver com o filho de Deus? Um filho sempre continua acreditando no Pai. As desconfianças que nós temos na caminhada cristã revela que nós não vemos Ele como Pai. O que nós não estamos dispostos a entregar para Ele pelo Evangelho é porque nós não vemos Ele como Pai. Eu conheço um caso de uma pessoa que deu, acho que um rim para a mãe dele. Alguém aqui daria o rim para sua mãe sobreviver, sim ou não? Para o seu pai? Isso explica algumas coisas para você, sim ou não? Quando nós olhamos algumas coisas relacionadas ao Evangelho, à igreja, de certa forma, nós falamos, para que isso aí? Isso é exagero. Para que? Hoje está frio, cara. Vamos assistir online debaixo da coberta. Para que isso? Nossa, tudo é... Sabe por quê? Nós olhamos tudo isso aqui de uma forma natural. Porque o dia que nós olharmos para tudo isso como uma realidade dos céus, nós vamos dizer, pelo meu Pai eu entrego tudo. Nós falamos de uma paternidade espiritual, mas nos comportamos como alguém natural. Essa é a questão. Nós precisamos sair desse lugar natural, por mais que isso traga dor de parto, mas nós precisamos de fato nascer para manifestar a realidade de Cristo como filhos de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Glória a Deus. Que o Espírito Santo nos direcione, amém. Amém, Jesus. 12, verso 2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Outras versões dizem: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos segundo a renovação da vossa mente. Escute, tem que ter mudança. O padrão do mundo não pode ser o meu, não pode ser o seu.
É por isso que tem coisas, gente, que eu não consigo entender. E eu não vou aceitar. Como assim? Um título não pode ser maior do que a sua identidade. Tem gente que vive em crise. Um dia Deus prometeu que eu ia gravar um CD. E até hoje, 20 anos, eu não gravei, gente. Vai com o CD para lá, eu estou ligando para isso. Mas falou que eu ia ser pastor. Até hoje eu não tenho unção. Meu irmão, você não entendeu nem quem você é. Então você nunca vai receber unção. Sabe por quê? Eu estou pouco me lixando para isso. O que eu quero ser é o que Ele me chamou para ser. E o título não é o ponto de partida, é sim a consequência disso. O ponto de partida é que Ele me chama de filho. E nisso está toda a autoridade que eu preciso para manifestar o reino. Existe uma coisa que o pastor Ricardo falou aqui que eu não posso deixar. É bom a gente ressaltar. Ele falou, gente, a pessoa está cantando aqui, Deus não está vendo a voz dela, mas está vendo ela como filho. Verdade, canta embaixo. Se você canta mal, canta embaixo. Como assim, pastor? De fato, Ele vai te olhar em cima ou lá embaixo, porque todo mundo quer estar na plataforma. Por quê? Se você não tem dom, se você não tem chamado para isso, pelo menos reconheça isso. Queira fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, porque o que Deus te chamou para fazer, Ele te deu recurso para fazer bem. Então não vem, Deus veio, a voz aqui em cima e lá embaixo. Então, se você canta mal e pode fazer mal para os nossos ouvidos, canta embaixo, é melhor. Deixa só Deus te ouvir. Pode cantar alto, fica à vontade, não tem problema. Mas o que Deus te chamou para fazer, Ele vai te dar recurso para fazer. Gente, vocês já me viram dançando aqui? Já me viram ou não? Sabe por que não? É porque se eu dançar, eu vou deixar as meninas assim. Gente, eu não danço porque eu danço ruim demais. Não adianta. Eu não vou fazer o que não fui chamado para fazer só porque aquele lugar é um lugar de evidência. Preste bem atenção, quem é filho sabe que independente do lugar que ele tiver, ele vai continuar sendo filho. Ele não precisa de uma plataforma. E escute, não é retirando ninguém. Se você canta bem, se você toca bem e você decidiu submeter ao processo, nós queremos que você faça parte disso sim. Mas se não for, pode tirar o cavalinho da chuva. Pastor, por quê? Eu acredito que tudo tem que ser feito para Deus com excelência. Tudo tem que ser feito para Deus com excelência. E não é um título que supera quem você é. Nós precisamos entender quem nós somos. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Como filho de Deus, Ele te deu autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, para falar novas línguas. E isso, você não precisa de uma plataforma. Aonde você estiver, você continua sendo filho. É disso que eu estou falando. É isso que nós precisamos nos preocupar. Eu estou falando de um lugar de comodismo que nós estamos, que é confortável. Às vezes de participar simplesmente de um culto. E isso não é ser filho. Isso faz parte. O que Deus espera de mim e de você é muito mais. O que Deus espera de mim e de você é muito mais. O que Ele espera é que nós manifestemos o reino na terra. O que Ele espera é que nós façamos a diferença onde nós estivermos. Onde nós não fiquemos muito tempo naquele lugar lá. Se Deus não quer que nós estejamos, para não fazer caca lá. Sabe por quê? O útero de uma mulher é um lugar onde a vida é gerada. Escute, quando você está no lugar certo, vida é gerada e não tem como manifestar morte lá. Só que é importante nós entendermos os processos, as fases da nossa vida, porque cada momento algumas coisas são formadas, são forjadas. E esse versículo diz acerca de uma mentalidade diferente. Eu e você, nós precisamos pensar de uma forma diferente. A palavra usada é metanoia. É mudança radical de pensamento. É um estilo de vida totalmente novo.
Escute, eu e você precisamos nos esquecer do que aconteceu na nossa vida naturalmente e entender que o que gerou, o que foi gerado espiritualmente é muito maior do que o que você recebeu até hoje naturalmente. Talvez você diga assim: pastor, eu não sei muito viver com Deus como pai porque eu não tive pai. Não importa. Abra mão do que esse mundo trouxe para você e receba o que o céu está trazendo. A sua história não começa simplesmente no seu pai e na sua mãe. Antes disso, você foi gerado, você faz parte de um fruto que começou nos céus. Seu pai e sua mãe é só o meio. Só que a minha e a sua mentalidade, ela precisa mudar. Nós precisamos deixar de querer caminhar num caminho que nós sempre caminhamos. Deixa eu te falar uma coisa. A vida que você levou, as decisões que você tomou, até hoje te trouxe até aqui. O que você tem para viver em Deus de novo é um lugar que você ainda não conhece. Por isso que você ainda não entrou lá. Você só vai viver o que é novo quando você estiver disposto a entrar num lugar que você não conhece, mas você consegue ver Deus como um pai e sabe que Ele cuida de tudo e Ele está no controle de tudo. Ele tem algo novo para mim e para você, só que nós precisamos decidir sair desse lugar de comodismo e nos lançar num lugar que nós não conhecemos. O lugar que você conhece te faz viver a vida que você está vivendo hoje. Se você quer viver algo novo, decida se jogar, se lançar naquilo que é novo, por mais que você não conheça. Decida fazer o que você nunca fez. Quantos anos talvez você está dentro da igreja e você não sabe o que é ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E aí passa um ano reclamando: não sei o quê. Pastor, hoje o culto não estava muito bom. Não, é verdade, o culto é reflexo da sua vida com Deus durante a semana na sua casa. A Bíblia diz que quando nossos olhos forem bons, o quê? Então depende dos seus olhos. E a sua visão depende do que está dentro de você. Depende do que você se alimenta. É importante que nós entendamos que aquilo que Deus tem para fazer é literalmente algo novo e nós precisamos confiar nisso. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Aleluia, achei o lencinho que eu ganhei. Tiago, capítulo 1. Verso 6. Antes de nós lermos, eu quero te explicar algo. Quem é filho de Deus, quem está entendendo, ou melhor, como entender se eu sou filho de Deus? A pergunta talvez seja essa. Pastor, como entender se eu estou vivendo como filho de Deus ou não? Quem é filho de Deus? Quem está começando a se entender como filho de Deus, reconhece a sua identidade. E quem reconhece a sua identidade, não está preocupado com aquilo que está à sua volta, porque sabe que isso está ligado a algo que está dentro de você. Eu quero falar um pouco sobre isso. Pastor, como eu vou saber se eu estou vivendo como filho de Deus ou não? Porque nós falamos de ser filho de Deus, mas ninguém explica quais são as características de um filho de Deus. Como? Como que se comporta? A primeira coisa, se você reconhece de fato quem você é, você não se vende por qualquer coisa. Se você pensa como filho de Deus, você não se deita com qualquer pensamento. Se você sabe quem você é, o que está à sua volta não rouba o que está dentro. Isso é quem reconhece a sua identidade. Escute, gente, eu volto a dizer. Quem sabe, quem entendeu que é filho de Deus, não importa, pode estar capengando, ele continua com um sorriso nos lábios. Sabe por quê? Porque Ele vive, eu posso crer na manhã. É por Ele. Capítulo 1, verso 6 diz assim:
Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Algumas versões dizem, pessoa de ânimo dobre, ok? E inconstante em todos os seus caminhos. Pessoas de ânimo dobre, um dia você encontra ela está legal, no outro dia ela está... Um dia a bola está cheia, outro dia a bola está murcha. O que é isso? É uma vida fundamentada no que é natural. Quem entende de fato que é filho de Deus, sabe que não é a circunstância que diz quem você é, mas sim o que Ele disse ao seu respeito. O que nós precisamos ter é um pensamento correto, por mais que a nossa mente nos leve a pensar sempre a mesma coisa. Talvez tudo que você tem na sua mente até hoje, eu sou excluído, é assim mesmo, ninguém me prefere, eu sou rejeitado, talvez é assim que a sua mente pensa, mas quem entende que é filho de Deus sabe que isso não muda quem você é, e não importa o que aconteça, você vai viver como filho. Esse texto diz, semelhante à onda do mar. Um tempo atrás eu falei um pouco sobre isso, mas isso ainda continua me intrigando. Eu olhava a onda do mar e eu ficava pensando como que a onda se formava. E eu sempre pensava o seguinte, a maré voltando, certo? Se encontrava com o que estava indo e formava a onda, certo? Ok? Meu pensamento está totalmente errado, sim ou não? Ué, vocês estão com medo, gente? Está tão furado assim meu pensamento? Depois eu fui descobrir que não se trata disso. Tem dia que você chega no mar e as ondas estão mais altas, sim ou não? Sabe o que deixa a onda mais alta? Diga comigo, o vento. Sabe o que Deus me falou acerca disso? A onda por si só, por quem ela é, ela não tem o poder de determinar a sua altura, porque ela precisa de algo que está fora. Ela precisa do vento. Escute, você como filho de Deus, você não precisa de nada do que está fora, porque tudo que você precisa está dentro de você. Por que você está esperando um óleo descer sobre a sua cabeça? Por quê? Por que você está esperando reconhecimento? Escute, deixa eu te falar uma coisa. Você pode me ter injusto como for, mas o pastor dessa igreja chama-se Jesus Cristo e Ele não esquece de ninguém. Se Ele te chamou, não é possível que eu esteja tão surdo assim para não poder ouvir. Se Ele te chamou, se você está sendo injustiçado, Ele há de falar conosco. Só que se Ele não falou, continue buscando ser filho, porque você não precisa de um título para fazer nada. O que eu quero que você entenda é que às vezes você diz assim, não, é porque as coisas não aconteceram porque ninguém fez. Você não precisa de ninguém. O que Deus quer fazer, Ele vai fazer. Ele vai te encontrar onde você estiver. Não importa, Ele vai fazer. Ele não precisa, Ele não depende de ninguém. Não se engane, o problema é que nós como igreja estamos com o valor errado. Deus não quer te usar como pastor, como profeta, como mestre, por mais que isso faça parte. Deus quer te usar como filho. Ele quer que o reino se manifeste através dos filhos. Romanos diz que a criação aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Não é de um título. Não que eu estou ignorando a autoridade eclesiástica, porque ela é bíblica. Essa autoridade também precisa ser reconhecida, porque Romanos 13 diz acerca disso. Hebreus capítulo 13, verso 17 também diz acerca disso. Eu não estou ignorando isso. Eu só quero que você entenda, que nós entendamos que o que Deus espera de mim e de você como igreja é a manifestação por aquilo que somos. E você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. E a circunstância que está fora não pode roubar o que está dentro. Se está roubando é porque você não tem convicção. O que está fora não pode roubar o que está dentro.
Você não pode ser como uma onda que precisa do vento para ficar mais alto. Dentro de você, você tem tudo o que precisa. Porque Cristo veio morar dentro de você. Não, pastor, dentro de mim tem traumas, tem rejeição, não importa. Se você permitir com que Cristo seja o seu bálsamo, Ele vai curar todas as suas feridas. Tudo que nós precisamos entender é que o que Ele quer fazer ainda não foi feito, não é porque Ele não quis, é porque em nós não foi encontrado um posicionamento correto. Sabe por quê? Quando eu e você começamos a entender quem nós somos, nós recebemos uma paternidade. A nós é dado acesso a alguns lugares que não é qualquer um que pode entrar. Alguém já ouviu falar acerca de Saulo? Sim ou não? Todo mundo lembra do momento que ele caiu do cavalo e mudou de Saulo para Paulo? Todo mundo lembra? Levanta a mão só para me saber. Depois você mostra para mim na Bíblia que eu quero saber onde é que está isso aí. Gente, Saulo não caiu do cavalo, gente. Pastor, pode ser porque ele caiu. Pode ser, não está na Bíblia. A Bíblia diz que ele caiu ao chão. Não de um cavalo. Me ajuda aí. Segundo, o nome dele não foi mudado de Saulo para Paulo. É. Ele tinha os dois nomes. E aí, pastor, o que isso tem a ver? Se eu quis entrar em teologia agora? Não, eu quero te provar uma coisa. Um nome que Paulo tinha, que era da linhagem judaica, que era Saulo, se eu não me engano. Se eu inverter, vocês me perdoam. Permitia com que ele pregasse para algumas pessoas. Só que o nome Paulo permitia com que ele entrasse em lugares que não era qualquer um que entrava, porque ele tinha recebido esse nome do pai dele, que era cidadão romano. Escute, Paulo era um dos únicos que podia pregar aos gentios, e ele podia pregar também àqueles que tinham um padrão diferenciado de vida, aos judeus, porque ele foi ensinado aos pés dos escribas. Mas o fato dele ser filho permitia com que ele entrasse em alguns lugares. Escute, você recebeu o nome de filho, e isso te faz entrar em alguns lugares com autoridade, e ninguém pode impedir com que você pise lá, porque o seu pai te deu esse nome, e ninguém pode roubar o seu nome. Ninguém pode roubar a sua genética. A sua genética acaba em Deus ou começa em Deus, porque dele e por ele são todas as coisas. Escute, tem lugar que você pode entrar só porque ele é seu pai. Sozinho você não podia, mas ele é seu pai. Você recebeu um nome que te permite pregar em qualquer lugar que você tiver. E existe mais, as portas do inferno não prevalecerão. Você não depende da circunstância à sua volta, porque você recebeu o que precisava. Pastor, como eu entendo se eu estou vivendo como filho de Deus? Você já reconhece quem você é? Você já entendeu quem você é? Você se comporta como alguém que de fato sabe quem é? Como assim? Gente, quem sabe quem é, sabe que não precisa de nenhum esqueminha aí fora para sobreviver. Você não precisa de nenhum esqueminha aí fora para ganhar mais, porque quem te sustenta é Deus. Se você está negociando algumas coisas, é porque você não entendeu quem você é. É importante que nós entendamos que o pai sempre cuida do filho. E quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, existe outra coisa que toma o nosso coração, que é a paz. Um amor que é inexplicável, um amor que é infundado.
Como que você vive? Pastor, eu estou cheio de temores, eu estou com medo, eu não sei como que vai ser. Talvez você precisa receber a paternidade de Deus. Porque se o medo está tomando conta do seu interior, é porque você ainda não desfrutou do amor do Pai. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus tem amor, não é isso? Não. Ele é amor. Não faz parte de uma atitude, faz parte de quem Ele é. 1 João capítulo 4, verso 8 diz que o amor lança fora todo medo. Quando eu e você conseguimos experimentar o amor do nosso Pai, o medo vai embora. Se existem áreas da sua vida que você ainda está cheio de temor, é porque o amor precisa alcançar aquela área. Você precisa se ver como filho naquela área. Porque quando o amor de Deus tocar aquela área, todo medo vai embora. Outra coisa que é muito clara para quem entende que é filho de Deus, ele sabe que está vivendo debaixo de uma carreira, está para uma direção. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4, verso 10. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. Olha só. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Não escrevo essas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para que admoestando-los como a meus filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores, porque esta causa eu enviei até vocês, por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder de Deus. Escute. O que Deus quer manifestar? Para onde eu estou indo? O que eu tenho que fazer como filho de Deus? Você precisa percorrer a terra para manifestar o poder de Deus aonde você estiver. Essa é a convicção de quem entende que é filho de Deus, sabe para onde está indo. Entende quem é, sabe que é cuidado, não tem temor e sabe para onde está indo. Não vive perdido, feito barata tonta. Alguém já viu quando joga veneno dentro do bueiro? Já viu? O William vê isso todo dia. Você joga veneno, ela sai doidinha, não sabe nem para onde vai. Escute. Quem de fato entende que é filho de Deus sabe para onde está indo. Quem de fato entende que é filho de Deus sabe que o que nós estamos vivendo aqui é passageiro, você é peregrino aqui. Quem
entende que de fato é filho de Deus, sabe que tudo isso não acaba aqui. E o nosso alvo é Cristo. Por isso que Paulo diz: sede os meus imitadores. E vamos para o último. Filipenses capítulo 1. Quem achou? Filipenses capítulo 1. Perdão, gente, não é Filipenses não, é Coríntios. Eu falei, ué. Capítulo 6, verso 3. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos, e a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência. 2 Coríntios, tá, gente? Falei errado de novo, né? Ajuda nós aí. 6:3. Vamos lá de novo, gente? Agora vocês acharam, vocês estavam errados, né? Amém. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos. Nos recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus. Há muita paciência nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos túmulos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honrar e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre, escute, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ó Coríntios, temos falado com toda franqueza e estamos de coração aberto para que vocês, nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês que estão limitados em seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, e falo a vocês como filhos, peço que também vocês abram o seu coração para nós. A última coisa, quem entendeu que é filho, não rejeita aquilo que ele liberou para ele.
porque sabe que o pai sempre tem algo bom para o filho. Pastor, o que o senhor quer dizer? Tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário é para mim e para você. Esse texto está dizendo, tem coisa que a gente está querendo liberar sobre vocês, mas é vocês que não querem, não é que nós não temos para dar. Escute, existem coisas que Deus quer fazer através de mim e de você, mas não é porque Ele não quer, é porque nós estamos fechados para isso. Quem entende de fato que é filho de Deus está com o coração aberto para viver aquilo que Ele chamou para fazer. Por mais que isso implique em diversas coisas, em circunstâncias ou até mesmo na dor de parto, quem entende que é filho de Deus está disposto a sair de um lugar de comodismo, está disposto a passar pela dor de parto, está disposto a lutar contra o seu eu, contra o seu orgulho, para viver como filho de Deus. Escute, ser filho de Deus é levar o nome dEle, é manifestar a vida dEle, é viver como Ele, e isso só é possível se nós nos relacionarmos, se nós vivermos nessa dimensão. Essa não é uma imposição, esse é um entendimento que precisa ser gerado. Só que se você ainda não sabe quem é, porque nós ainda não entendemos que somos filhos de Deus, se você ainda não conseguiu descobrir a sua identidade, se as circunstâncias ainda conseguem mexer com você, se um dia você está falando que você quer buscar Deus e no outro dia não sabe o que é, porque você ainda não entendeu quem você é. Se um dia você está como um balão cheio de gás hélio subindo, e no outro descendo porque acabou o gás, é porque você não entendeu quem você é. Se nós vivemos dessa forma é porque nós não entendemos quem nós somos, porque quem sabe quem é não depende de nada do que está fora. Pastor, quer dizer que eu tenho tudo? Não está ligado ao que você tem, mas sim quem você é. Quem entende que é filho de Deus consegue encontrar um lugar de paz em meio à tribulação. Eu queria pedir que os músicos subissem para mim encerrar com uma história, na verdade algo que aconteceu. Se você quiser pesquisar sobre isso, pesquise na internet, você vai encontrar. Houve um tsunami na Indonésia, não é isso? Alguns anos atrás. E ele trouxe destruição. Ele acabou com aquele lugar. Só que eu ouvi um depoimento interessante. Alguns mergulhadores foram para aquele lugar e desceram até o fundo do mar. Diz que aquele lugar tem peixes muito bonitos. A natureza ali é aflorada. E eles estavam lá submersos, olhando tudo aquilo, desfrutando daquela natureza, dos peixes, de tudo que estava lá. Houve um momento que eles perceberam que houve algo que mexeu com a tranquilidade dos peixes. Eles ficaram meio agitados, mas logo passou. E eles continuaram ali. E aí chegou o momento deles subirem de volta à superfície, porque o oxigênio estava acabando e etc. O período deles ali estava acabando. Quando eles mergulharam, estava tudo muito lindo naquele lugar. E eles ficaram lá. Só que enquanto eles estavam lá embaixo, estava acontecendo o tsunami lá em cima. E estava destruindo tudo. Estava devastando tudo. Quando eles subiram, já tinha acontecido o tsunami. Eles desceram, estava tudo muito lindo. A hora que eles encontraram de volta, a hora que eles voltaram, estava tudo devastado. Pastor, o que isso tem a ver? Ser filho
O entendimento como filho nos coloca num lugar tão profundo, onde a circunstância não pode nos tocar. É um lugar que você encontra onde tudo à volta parece que está caindo. Mas você encontra um lugar de paz. E tudo que você consegue ver é beleza. É vida fluindo. Escute, não quer dizer que nós não temos aflições, nós temos. Só que quando eu e você entendemos que nós somos filhos de Deus, nós entramos num lugar que só pode ser encontrado através de um relacionamento. Aí não adianta se você tem 10, 15, 20 anos de igreja. Nós podemos passar 50 anos dentro da igreja e ainda não ser filhos. Porque viver como um filho de Deus é um lugar que você encontra em Deus. É um lugar que Ele já reservou para você, é verdade. Porém, eu e você precisamos estar dispostos a sair de um lugar de comodismo. Aquecidinho. Lembre-se do que eu te disse. Você hoje é fruto de tudo que você já sabe. Você tem a vida hoje baseado em tudo que você acredita. O que vai mudar para a sua vida é algo novo que você ainda não conhece. E talvez alguma coisa ainda não mudou em você, não mudou em nós, em nosso pensamento como filho, porque nós não entramos nesse lugar. Feche seus olhos. Você que pode, eu queria pedir que você se colocasse de pé. Tu me desvendas com uma melodia, me cercas com uma canção de libertação dos meus inimigos. Todos os meus medos se vão, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. No ventre da minha mãe, tu me escolheste. No ventre da minha mãe, tu me escolheu. Me chamaste pelo nome. Eu nasci outra vez em sua família. O teu sangue flui em mim. Diga isso. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus.
você orasse com alguém. Saia do seu lugar. Queria que ninguém ficasse sozinho nesse momento. Faça isso. Pastor, pelo que eu vou orar? Você vai orar para que Deus literalmente abrace essa pessoa e você seja abraçado. Você não está saindo para dar algo, você está saindo para trocar algo. Por quê? O Cristo que está nele está em você e é Ele que te faz filho. Você vai abraçar essa pessoa para que de fato o amor de Deus possa tocar a vida de cada um que está aqui. E você se sinta amado pelo Pai. Você se sinta amado pelo Pai. Talvez você está no processo de parto, de desconforto. Talvez você está chorando, está doendo algumas coisas. Talvez você está num processo de transição. Você está saindo de um lugar confortável. Ah, isso está doendo. Você diz, nossa, era tão quentinho lá. Escute, Deus está tirando você desse lugar para que você não morra. Ele está tirando você desse lugar porque você está crescendo. Você não cabe mais aí. O que Ele está fazendo na sua vida já te tornando maior. Você não cabe mais aí. Deus está gerando agora trabalho de parto na sua vida. Espiritualmente eu declaro agora. Espiritualmente eu declaro agora. Você entrando em trabalho de parto. Deus está te tirando desse lugar de comodismo, de justificativa, onde você dizia, o meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Ei, Deus está te tirando daí. Desse lugar que você dizia, não, eu não posso, eu não sou capaz. Deus está te tirando daí. Deixa o amor de Deus te tocar. E ela só da cama na Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais, e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Eu sou filho de Deus. Fique com seus olhos fechados. Se você decidiu não orar por alguém, não tem problema. Mas deixa o Espírito Santo fluir. Deixa Ele te tocar onde você está hoje. Você tem a vida que você decidiu ter até hoje. O que é novo está num novo lugar. Decida viver o que é novo. Se entregue para isso. Estou só, posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho e é bom estar contigo como filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Estou só, posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho e é bom estar contigo como filho que sente a presença do Pai ao seu redor.
de ti, Ele está dentro de ti. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento. Feche os seus olhos e diga: Pai, eu quero ser tocado por ti. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços de amor. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar em teus braços de amor. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, Esse é o instante, esse é o momento que eu mais quero. a hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar em teus braços de amor. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Ela chora e cala, ela soma. Hora de te encontrar. É o que eu mais quero. A hora De te encontrar. Sou seu filho, sou seu filho. Amado, teu filho amado. Tu és o meu amado, meu amado. Meu olhar eu quero. Eu te amo, eu te amo. Oh, eu te amo, eu te amo. Tu és o meu amado. Ela amassou daquela maneira. O que eu mais quero. A hora de te encontrar. Te encontrar. Existem coisas que a gente não consegue explicar. Quando nós olhamos algumas circunstâncias, às vezes nós queremos até questionar. Quando um pai e uma mãe vai visitar um filho presidiário, às vezes nós olhamos e falamos: ah, foi ele que decidiu. Se fosse meu filho, eu não ia lá. Deixa eu falar uma coisa. Que Deus nos livre disso. Em nome de Jesus. Mas se fosse seu filho, você ia lá. Pastor, por quê? Porque a paternidade que existe em você, o amor que você tem por ele, é maior do que qualquer erro.
Pastor, mas para entrar lá as pessoas passam por constrangimento. Não importa, quem ama passa por qualquer coisa. Não importa como a sociedade ou as pessoas chamam aquela pessoa, o presidiário, para a mãe e para o pai ele continua sendo filho. Não importa onde você esteja, qual a cadeia que você esteja, você continua sendo filho e filha de Deus. Porque o amor dele é maior do que qualquer erro. Ele continua te amando e ele sempre te aceita. Eu queria pedir que todos fechassem os olhos. Eu queria fazer um convite. Você que entrou nessa noite e ouviu essa palavra e entende que você foi chamado para viver como filho, e você quer entregar a sua vida para o seu pai, quem te criou, o seu Deus. Você que quer receber a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você quer viver como filho, você quer entregar a sua vida. Se você quer tomar essa decisão hoje, levante a sua mão direita no seu lugar. Eu quero orar por você. Nós queremos te receber como família. Eu vou fazer só mais uma vez o convite. Se você quer entregar a sua vida a Cristo e viver como filho de Deus, levante a sua mão ou pode vir aqui na frente. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguém, gente, quer vir receber alguém que você conhece como Deus, te chamando como filho? Amém, vamos orar. Feche os olhos. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje eu decido viver como seu filho. E como filho eu quero que minha vida agrade o Senhor. A partir de hoje eu quero fazer a sua vontade. E peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me fortaleça. Eu declaro o meu coração aberto para que o Senhor faça morada a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Olhe para mim, Lucas. A partir dessa decisão, você se torna filho de Deus. E como filho de Deus, você tem uma casa, e numa casa você tem novos irmãos e você recebe uma nova família. Olhe para trás. Essa é a sua nova família. Vou jogar em teus braços, como criança me. Aleluia. Amém, gente. Glória a Deus.